de fora do centro de treinamento Ninho do Urubu, mas ao que tudo indica, ela conseguiu entrar, já está acompanhando o treinamento desta segunda-feira, o primeiro depois da vitória sobre o Vitória. Bom dia para você, Daniela, mais uma vez. Oi, Helena, bom dia de novo. Pois é, deixaram a gente entrar hoje, a espera foi curta ali na porta do Ninho do Urubu. Só que quando a gente chegou aqui dentro, olha, não sei se vocês conseguem identificar aí de casa, só reservas em campo, só quem não jogou contra o Vitória. Os titulares hoje fizeram um trabalho na academia. A gente até viu ali no campo 2, onde estão treinando as outras categorias do Flamengo. O Gabriel foi até ali, o Pará foi até ali, o Damião foram jogar um futevôlei e tal, mas porque eles quiseram. O treinamento hoje para os titulares foi na academia, um trabalho de reforço, e amanhã sim é que o Zé deve montar então essa equipe que vai enfrentar o Palmeiras. Lembrando que o Flamengo não tem torcida, mas já estão marcando pela internet uma recepção ao time rubro-negro amanhã à tarde, quando chega à capital paulista para esse jogo de quarta, essa final antecipada. Por enquanto, a gente está vendo o Zé aqui muito compenetrado e a cobrança muito grande até em cima dessa equipe, que tem jogadores, claro, importantes, que substituem ali durante o jogo os chamados titulares. O Zé nem gosta de falar muito assim, ele fala que tem uma equipe importante com quem ele pode contar, e a gente está vendo o Zé Ricardo hoje falando, olha, o jogo vai ser agudo, vamos lá, eu quero toque de bola, eu quero que ande pouco, dando algumas instruções aqui para os jogadores no gramado, para esse jogo importantíssimo de quarta-feira, que pode colocar o Flamengo na liderança do campeonato. A gente está aguardando para saber quem vai falar na entrevista coletiva de hoje. A assessoria da imprensa ainda está definindo que jogador vai nos atender, e a gente volta com outras informações ao longo do Bom Dia, se ainda der tempo, se não, um pouquinho mais tarde, com a entrevista coletiva aqui do Flamengo, antes dessa final antecipada do Campeonato Brasileiro, se é que a gente pode chamar assim. Volto com vocês. Claro, Daniela, você volta, mas você ainda não sai não, porque você apareceu para falar do Flamengo, a hashtag Bom Dia Fox segunda bombando, de palmeirenses e de flamenguistas, de rubro-negros. Então eu tenho uma pergunta para você, você passou a agenda, quem está treinando e tudo mais, essa final de campeonato, sim, entre aspas, embora não seja, mas é um grande peso, um jogaço. Eu queria que você falasse um pouquinho da projeção do Flamengo até esse jogo, quando vão para São Paulo. Eu queria que você reforçasse isso, você que já participou antes do programa, e falasse de desfalques. Temos desfalques para esse jogo, Daniela Boaventura? Não, o desfalque já é aquele conhecido, Felipe, aquele desfalque de sempre. É o Ederson, que passou por uma cirurgia no joelho, ainda não está de volta com o elenco, mas dessa vez sem desfalques. Não tem nenhum jogador suspenso, o resto do elenco está à disposição do treinador. Então, um Flamengo completo para enfrentar um Palmeiras que também vem com tudo depois do tropeço, depois do empate na 24ª rodada. A agenda é o seguinte, eles treinam hoje, amanhã eles voltam a treinar de manhã aqui no Ninho do Urubu, e aí no começo da tarde eles pegam o voo para São Paulo. A recepção é marcada para amanhã à tarde no aeroporto onde eles vão chegar. Eu não tenho certeza ainda se é Guarulhos ou se é Congonhas, mas de qualquer maneira, os torcedores que moram lá ou que saem daqui para ir para lá, os flamenguistas estão se organizando para recepcionar os jogadores e acompanhá-los. Dizem que vão fazer barulho, que vão incentivar a equipe até a hora de entrar no estádio na quarta-feira. Isso porque, mais uma vez, o Flamengo não tem direito, por uma punição do STJD, aos 10% de carga que são previstos pela lei da CBF, né, no Campeonato Brasileiro, para a torcida visitante. Então vai ser um jogo só com palmeirenses. Isso pode ser um fator que vai ser trabalhado aqui, né, o psicológico dos jogadores, porque afinal de contas briga pela liderança do campeonato e o Flamengo não vai ter a torcida para empurrar. A gente sabe que faz bastante diferença a torcida do Flamengo, né, Felipe? Sem dúvida. Muito obrigado pelas informações, Daniela Boaventura. Estamos ansiosos para que você volte a participar do programa com mais informações e com a entrevista. Ainda não sabemos quem é Lívia Nepomuceno, mas o torcedor na hashtag Bom Dia Fox Segunda já tem a sua torcida. Eles querem ouvir o Diego. Hashtag Bom Dia Fox Segunda. Esse é o caminho para você participar do programa ou através do nosso WhatsApp. Flamengo é o assunto do momento, então todo mundo tweetando. E olha, vamos conferir então agora os melhores momentos daquele jogo entre Flamengo ou não? Não, vamos com o Diego? Vamos com os momentos? Bom, vamos de MM do Vitória e Flamengo para o PJ poder comentar. Chuta de longe, Muralha bate roupa. A bola sobra para Cárdenas, que chuta cruzado. Chiesa tenta escorar, mas erra o alvo. 10 minutos mais tarde, Leandro Damião tem a primeira chance para o Flamengo. Ele chuta forte e Kaique defende no susto.
Aos 21 minutos do primeiro tempo, o Vitória abre o placar. Diego Renan chuta torto, mas a bola acha Zé Love, que faz de carrinho seu primeiro gol pelo Vitória. 1-0 para o clube baiano. Aos 35 do primeiro tempo, o Rafael Vaz cobra falta na barreira. No rebote, o zagueiro acerta um chutaço, mas a bola não entra. Aos 38 minutos, Pará cruza na medida para Leandro Damião, que ganha pelo alto e cabeceia no canto. 1 minuto mais tarde, Serginho arrisca de fora da área e quase marca um golaço. O Flamengo empata no primeiro tempo, aos 43 minutos. Pará tabela com William Arão e cruza na medida para Fernandinho testar firme para o fundo das redes. Veja mais uma vez o gol de Fernandinho, está inspirado o atacante. Vamos à ação do segundo tempo. Aos 14 minutos, o Flamengo vira o jogo. Gabriel tabela com Diego, fica na cara do gol e chuta forte para virar. 2-1. Reveja o gol do Gabriel, marcando pelo segundo jogo consecutivo. Aos 18 minutos, Alan Patrick cobra a falta e Leandro Damião cabeceia firme. Kaique faz bela defesa e a bola ainda toca no travessão. Aos 22, Chiesa acerta um chutaço de fora da área. Muralha salta para fazer grande defesa. Diego Renan faz falta em Gabriel e acaba expulso de campo. Isso aos 27 da segunda etapa. Vacilo de William Farias. Leandro Damião arranca, ganha de Canu e chuta. Kaique defende. Aos 35, Hever sobe mais alto que Canu e cabeceia com estilo. Kaique salva o Vitória mais uma vez. No último lance do jogo, Alan Patrick limpa a defesa e chuta de fora da área. Defesaça de Kaique, mais uma. Ficou assim, placar final, Vitória 1, Flamengo de virada 2. Clube baiano na zona do rebaixamento. Os cariocas na vice-liderança. E depois dessa vitória, o Flamengo reforça mais uma vez que segue brigando e segue vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. PJ 2-1, fora de casa que já é normal na vida do Flamengo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse resultado. Flamengo 2 e o Vitória, que está lá embaixo no Z4. Mas saiu na frente, né? O Zé Love, todo mundo conhece bem. Mais uma virada nessa rodada do Brasileirão. Exatamente. Na estreia vai lá, faz o seu gol. O Flamengo manteve a tranquilidade. Dessa vez o Diego nem foi brilhante, mas o time do Flamengo está com um conjunto tão bem montado que as coisas acontecem. Jogadores que até outro dia eram execrados pela torcida do Flamengo, e o termo é esse para ficar na elegância, hoje são um destaque. Pará, cruza a bola, para quem? Fernandinho. Quer dizer, esses dois jogadores, há um mês e meio atrás, você falou assim, olha, Pará e Fernandinho serão fundamentais na arrancada do Flamengo na briga pelo título. Tá maluco? O torcedor cortava os pulsos. Tá bêbado. O que é isso? Então, sendo, o Pará tá jogando muito bem, né? E o Fernandinho tem feito gols importantes. E o Gabriel, que era outro que não gozava de grande prestígio, né, diante dos torcedores rubro-negros, também tem sido decisivo. O que é isso? Conjunto. Tem uma coisa que passou meio despercebida e que nesse jogo de quarta-feira vai ter que ser administrada aí pelo Zé Ricardo. Não sei se a Daniela vai voltar a entrar aqui, mas se voltar a gente pode tocar nesse assunto com ela. Guerreiro ficou no banco. E jogou Damião. Né? Não fez gol, mas mexeu ali, teve até uma oportunidade interessante. Como o Zé Ricardo vai administrar isso? Porque o Guerreiro deixou o time para ir jogar na seleção. Não foi um problema técnico, não foi uma ausência motivada por uma má fase. Então, como o Zé Ricardo vai administrar isso? Porque a administração de ego é um dos deveres dos treinadores. E quando você tem um elenco assim, meio que parado, de jogadores de medalhões, você tem que saber também fazer rodar essa panela aí para ninguém ficar de bico, né, e o ambiente não ficar contaminado. Essa é uma outra missão. Agora o Flamengo vem forte realmente para o jogo contra o Palmeiras. A ausência de torcida influencia mais ou menos, porque já ia ter uma maioria esmagadora de palmeirenses. Então, não é bem um desfalque pesado a ausência da torcida para o Flamengo. É um jogo muito tenso para os dois, mas se você olhar a projeção da tabela, ela é mais ingrata para o Palmeiras, porque depois do Flamengo tem o Corinthians e o Flamengo tem o Figueirense.
O assunto aqui é o Flamengo neste momento. Felipe Mota, o seu Twitter também está pesando aí? Tá, você tá fritando, tá saindo fumaça. Nossa, vocês estão participando muito e vocês estão vendo que a cada participação de vocês, a cada tweet, vocês aparecem aqui embaixo da nossa tela. Eu quero ver bombar ainda mais, porque nós vamos falar de um personagem, vamos falar do Diego. O Flamengo está forte na busca pelo título e este nome, o Diego, tem sido muito importante na luta rubro-negra por mais essas conquistas. Então vamos aos números do Diego no Flamengo, vocês participando pela hashtag BomDiaFox2. 5 jogos pelo Flamengo, 4 pelo Brasileirão e 1 pela Sul-Americana. 5 vitórias, ou seja, o Flamengo está invicto com o Diego no time. 100%. Paulo Júlio Cleman, 100% com 2 gols. Entrou bem, né? Fez um trabalho aí de condicionamento, de preparo para entrar na equipe. Parece que a coisa foi muito bem executada porque ele entrou e está conseguindo ter uma sequência. Repito, não foi brilhante lá em Salvador, mas é um jogador que preocupa o adversário, um jogador que tem o recurso do passe, chuta de meia distância, fez 2 gols, né? Então tem muita qualidade, deu muita técnica a esse time do Flamengo, um repertório maior de jogadas. É aquele casamento, o cara chegou e se adaptou rapidamente. Alguns chegam em clubes e não conseguem desenvolver, mas o Diego tem desenvolvido muito bem, né? E eu acho que muito dessa segurança do Flamengo passa pela facilidade com a qual ele se adaptou à equipe. Acabou de pintar um tweet na tela citando o cara que a gente vai falar agora. Porque, PJ, time campeão precisa de craque, de meia de armação, matador e muitas vezes precisa de um pé de coelho. Quem não lembra do Tupanzinho no Corinthians no campeonato de 90? Olha o Fernandinho no Flamengo sendo determinante. Marcou 1 gol nos últimos 3 jogos. Na verdade, marcou 1 em cada um dos últimos 3 jogos. Antes ele era questionado e agora virou o talismã rubro-negro. Olha os números nesses 3 jogos, PJ. Porque ele ficou em campo 93 minutos, somando os 3 jogos, fez 3 gols, 1 a cada 31 minutos. Um a cada meia hora. E é o seguinte, o primeiro desses gols fundamentais foi contra o Figueirense, né? Não foi pelo Campeonato Brasileiro. Aí depois gol de classificação. No finalzinho do jogo. Exato. Aí chega o jogo com a Ponte, tá enroscado, aquele jogo complicado. Último lance do jogo, Fernandinho. E nesse jogo contra o Vitória, foi no último minuto do primeiro tempo. Exatamente. Então, é um jogador que tem, além de estar fazendo os gols, está fazendo em momentos assim dramáticos. Não é que tá fazendo em 5-0, né? Não, é aquele gol que muda a história do jogo, né? Ele faz um terceiro gol que classifica o time, depois faz um segundo gol que dá a vitória ao time e faz um primeiro gol que empata uma partida que seria virada posteriormente. Então, o Fernandinho está no momento iluminado, é um jogador que pintou lá no Barueri, São Paulo levou na estreia do São Paulo, você pode me ajudar, acho que ele fez 4 gols quando ele estreou no São Paulo. Barueri. Né? E depois não aconteceu mais nada, andou pelo Atlético, pelo Grêmio, saiu do Brasil. E no próprio Flamengo é um jogador que realmente despertava mais ódio do que amor, né? Mas agora vai falar mal do Fernandinho para o torcedor do Flamengo. É isso mesmo, torcedor do Flamengo. O Fernandinho já tem o seu altar, já está todo mundo endeusando o Fernandinho. Bom, o que importa mesmo é que quarta-feira tem um jogaço, o jogo vai ser no Allianz Parque, só a torcida palmeirense. Aí fica aquela pergunta, né? Será que o Flamengo vai colocar água no chope do Palmeiras? Bom, então abro espaço aqui para mais um personagem super importante no Bom Dia Fox, porque tem telespectador no nosso WhatsApp. Bom dia, pessoal do Fox Sport. Meu nome é Fábio Camelo, de João Pessoa, Paraíba. Paulo, quarta-feira no jogo Palmeiras e Flamengo, o Flamengo não estará com a sua torcida. Você acha que o Flamengo ficará intimidado com a torcida do Palmeiras? Ou você acha que iremos ganhar mais uma, sendo que temos a melhor campanha como visitante? Rumo ao hepta, o Mengão será hepta. E o cheirinho tá forte. E tá bom, hein? Um abraço. Olha só, Fábio, eu acho assim, a maioria dos torcedores já seria palmeirense. Não há dúvida disso. Claro que a torcida faz falta. Mas às vezes, por incrível que pareça, numa situação de exceção como essa, o fato de se sentir assim mais prejudicado, entre aspas, pode até unir mais o time e fazer, olha, a gente está sozinho aqui, mas no fundo a gente está junto. Então vamos cada um pegar um pouquinho mais, dar a mão e dar uma resposta. E, inclusive veio a notícia, a Daniela falou ainda agora, que os torcedores, mesmo
sem poder entrar no estádio, vão amparar os jogadores do Flamengo lá em São Paulo, recepção na chegada, oba-oba no hotel. Então é uma forma de o time sentir a presença dos torcedores, mesmo que na hora do jogo não. E em relação a intimidar, eu acho que time que está brigando pelo título não fica com medo de torcida, até porque a torcida grita, a torcida incentiva, xinga, faz o diabo, mas não faz gol, nem leva gol. Boa. Tá vendo que a torcida tá animada, a torcida do Flamengo? Os torcedores estão com a cabeça lá na frente, lá na quarta-feira, e querem saber do PJ o que ele pensa sobre esse jogão entre Palmeiras e Flamengo. Então vamos ouvir mais torcedores. Meninas, bom dia, Paulo. Gostaria de saber de você, Paulo. Quem tem mais elenco e mais time para ser campeão brasileiro? Quem é o favorito para esse clássico de quarta-feira? Flamengo ou Palmeiras? Me responde, Paulão. Meu nome é Caio, sou do Rio de Janeiro, do bairro Engenheiro Pedreiro. Tamo junto aí. Pessoal participando pelo WhatsApp, mandando o vídeo. Pergunta do Carlos. Fácil. Quem é que tem mais elenco? Quem é que vai ganhar? Você não Quem, falou que PJ? Quem? Eu mato, mas aí... Te mataram. Matar também. Carlos, olha, aí eu vou ficar te devendo uma conclusão objetiva. Eu acho que, repito, Palmeiras, Flamengo e Atlético, o campeão está entre esses três, porque tem os melhores elencos. Agora, detalhe, é um confronto direto que a gente tem quarta-feira. Se o Palmeiras vence o Flamengo, ele já abre 4 pontos. Ele pode administrar um tropeço ali na frente, que ele ainda vai ficar com uma vantagem. Se o Flamengo reverter, vencer o Palmeiras lá no Allianz Parque, ele passa a liderança e tem, teoricamente, na rodada seguinte, um jogo mais fácil, que é com o Figueirense. Ou seja, não dá para você cravar. E a gente ainda não falou, tem a impressão que ainda vai falar, tem o Atlético Mineiro. A gente não pode esquecer do Atlético Mineiro. Gente, não esquece do Galo, hein? Pelo amor de Deus. Não, sua impressão está certa. Claramente falaremos do Atlético Mineiro. Aliás, ontem, na última palavra, uma entrevista espetacular do Marcelo Oliveira. A gente costuma dizer aqui no Bom Dia Fox que a gente não deixa torcedor nenhum desamparado. A gente fala sobre todos os times de Série A, já entrevistamos o técnico de Série D, o futebol brasileiro por todos os lados, todos os enfoques. Então vamos falar do Vitória, porque o Flamengo venceu de virada o Vitória e derrubou o técnico do clube baiano. Vamos aos números do Wagner Mancini nessa última passagem no comando do Vitória. 76 jogos, venceu 33 partidas, empatou 19, perdeu 24, um aproveitamento de 51,75%. O Vitória em algum momento chegou a ser 19º do brasileiro. A gente costuma ser contra a queda de técnicos. Nesse caso, você foi contra ou você acha que tem um momento que deu o que tinha que dar? Bom, você vê que os números, o aproveitamento de 51% não é um aproveitamento horroroso, para usar a expressão que a Helena gosta. Não é um aproveitamento razoável, né? Ocorre que no Campeonato Brasileiro as coisas não estão andando, alguma coisa aconteceu. Eu não acho o time do Vitória tão fraco, principalmente do meio para frente. A gente acabou de falar aí do Marinho, que é um jogador interessante. O Chiesa começou o campeonato fazendo um monte de gol. Tem o Cárdenas no meio, pode não ser uma sumidade, mas é um jogador experiente que a gente conhece aí de Libertadores, andou pelo Atlético Mineiro, mas defensivamente frágil, deu muito mole, principalmente dentro de casa, e acabou perdendo jogos assim, bobos, digamos assim. E conseguiu um grande feito, foi ganhar do Grêmio naquela ocasião lá no primeiro turno, mas acho assim, eu não conheço o ambiente do Vitória. Pelos resultados por si só, acho pouco para demitir o treinador. Agora eu não estou lá dentro, não sei como é que está a conversa dele com os jogadores, com os dirigentes. A torcida sempre pressiona, acha que o seu time é o Barcelona e tem que ganhar tudo, mas não é bem assim. Então tem que ver quem vai entrar a essa altura do campeonato. Que mágica vai fazer? A situação do Vitória é complicada. Talvez com um trabalho que já estava iniciado, a chance de sobreviver na Série A fosse maior. Mas eu repito, eu não conheço o ambiente interno do Vitória para poder avaliar. Porque eu não sou contra demitir treinador, não. Tem hora que não dá mais. Que o cara manda, o jogador não obedece, que o jogador não aguenta mais ver o treinador e quem decide a parada é o jogador. Como você não pode mandar embora 22, 23, você acaba trocando o treinador, que há desgastes realmente na relação. Não sei se foi isso que aconteceu lá. Agora, o Wagner Mancini é um bom treinador, inclusive campeão do próprio Vitória. Enfim, vamos ver quem vem substituir para fazer o milagre, porque agora é hora de... Chegamos na fase do milagre.
Na fase do milagre. Então você é torcedor, você tem fé, meu amigo, agarra, reza, acende vela e vai. Estamos passando um pente fino aqui na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chegou a vez da gente falar do São Paulo, que olha, enfim, gente, finalmente o São Paulo respira pelo menos um pouco mais